vídeo de hoje eu quero trazer uma reflexão para você. É o seguinte, todo recomeço, ele começa com uma decisão. Todo recomeço começa com uma decisão. Talvez quando você decidir que você quer recomeçar ou que você precisa recomeçar, não necessariamente você já vai dar o primeiro passo, já vai sair fazendo um monte de coisa. Mas só o fato de você ter decidido, você ter tomado uma decisão, você já deu um primeiro passo, certo? Você já deu o primeiro passo. E eu falo isso porque foi dessa forma que aconteceu comigo. Quando eu decidi que eu ia recomeçar, que eu não ia mais aceitar a forma que eu estava vivendo, as situações que eu estava vivendo, eu decidi que eu não podia mais viver daquela forma. Eu tinha certeza de que Deus tinha uma vida melhor para mim. Daquele ponto, as coisas já começaram a mudar. Não mudou assim fisicamente, sabe? Eu não mudei de cidade, eu não consegui um emprego, eu não comecei a estudar naquele momento. Nada disso aconteceu. Muito pelo contrário. Fisicamente, assim, materialmente, parecia que as coisas estavam só piorando. Só que lá dentro, lá no fundo, lá no meu coração, lá na minha mente, eu já tinha certeza que eu tinha mudado de vida. E é isso que muda em você quando você decide. Só que só decidir isso mentalmente e nas emoções também, porque isso foi muito importante, quando eu decidi que eu não ia mais aceitar algumas situações que eu estava vivendo, eu comecei a aprender também a lidar emocionalmente com as situações que aconteciam. Então, situações que antes assim eu me desesperava e eu surtava, e eu acabava assim, gente, a situação acabava ficando muito pior do que já era. Eu comecei a, não, pois eu nem aceito mais isso. Por que isso aqui vai mexer tanto comigo? Não, eu já nem tô mais aqui, eu já tô lá no meu recomeço, então isso aqui não vai mais me abalar. Então muita coisa internamente começou a mudar. Quando eu decidi, pelo simples fato, Ademar, é assim, é fácil, já começa a mudar. É um processo, sabe? É um processo. Só que a decisão, eu não aceito mais, isso aqui não é mais para mim, já mudou muita coisa. E quando eu tive essa clareza de que eu não aceitava mais certas coisas e eu decidi que aquele ambiente, aquele lugar, aquelas situações não eram mais para mim, eu comecei a me organizar melhor, a ter mais clareza, a pensar mais. Porque quando a gente age muito assim, pela emoção, da pressão, do caos e da confusão, a gente não consegue pensar, a gente não consegue raciocinar. A gente fala essa palavra, né? Raciocinar. O raciocinar é agir com a razão, a gente deixar as emoções um pouco mais para baixo, né? Um pouco mais fracas e agir mais com a razão. Então, quando eu decidi, eu consegui raciocinar melhor certas coisas e me planejar e me organizar para certas coisas. Eu comecei a estudar muito assim e me observar mais. Eu acho que eu já falei em outros vídeos em relação a isso. O comportamento das outras pessoas também, porque a gente também acaba modulando um pouco a forma que as outras pessoas agem com a gente. Então, dependendo do tipo de pessoa que você está lidando, se você demonstra que você se incomodou muito com aquilo que a pessoa falou ou fez, a pessoa vai fazer mais ainda para desestabilizar. Então, eu comecei a aprender a regular o meu emocional. Então, observando as outras pessoas. Se aquela pessoa fez aquilo ali para me atingir e antes ela conseguia me atingir, agora ela não me atinge mais, porque eu decidi que aquela pessoa não ia mais me atingir, que aquela pessoa não ia mais me fazer mal. Então eu passei a não responder certas situações, me fazer meio de sonsa, de boba, mas tudo aquilo ali fazia parte da minha estratégia de quando eu comecei a racionalizar, raciocinar e organizar a minha mente, os meus pensamentos. Quando a gente decide uma coisa, a gente precisa ir dando pequenos passos em direção àquilo que a gente quer. Vamos usar o exemplo aqui que a gente quer colher um fruto. A gente quer comer um fruto. Tem frutos, eu até usei esse exemplo também lá no curso, lá no Caminho do Romper. Se você ainda não conhece, é um curso em formato de desafio, onde eu mostro 10 passos, tá? Que foi algo que eu fiz, 10 passos para a gente estruturar o nosso recomeço. Esse curso, ele é destinado para mulheres que estão em uma situação que elas decidiram que elas precisam recomeçar.
às vezes elas nem decidiram, né? Tem mulheres que passaram por um divórcio que nem foi elas que queriam, elas nem se deram conta, elas nem sabiam o que estava acontecendo, mas às vezes, né, o marido decidiu que queria separar, aquela mulher se viu sozinha, sem emprego, sem renda, às vezes com os filhos. Então, esse curso ele é para ajudar mulheres que precisam recomeçar e ele equipa essas mulheres para se organizar financeiramente, para conhecer os seus direitos, para alinhar as suas emoções. Eu falo muito de fé também, a gente alinhar aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente confia, com a nossa vida espiritual, né, com a nossa vida emocional, tudo isso. Eu usei esse exemplo que eu vou dar aqui em uma das aulas lá do curso, que tem dois tipos de fruto que se a gente quer plantar, né? E isso eu aprendi também na prática, quando eu vivia lá no sítio, a gente fez um plantio de melancia. Então, a semente da melancia, a gente planta ela uma vez ali e ela, em poucos meses ali, já, né, aquela sementinha ela brota e ela vira um fruto e ela cresce e aquele fruto ele precisa ser colhido e precisa ser comido também naquela estação, naquele momento, porque senão ele vai apodrecer, se ele ficar ali, ele vai se perder. Então, ele precisa ser utilizado naquele momento. Já tem outro tipo de fruto que a gente precisa fazer o plantio, precisa cuidar da arvorezinha, precisa regar, precisa proteger. Ela vai demorar 1, 2, 3 anos para dar frutos. Só que aquela árvore, ela vai permanecer ali e ela vai dar fruto todos os anos. Tem esses dois tipos de fruto. E no nosso recomeço também é assim. E quando a gente tem clareza que a gente decide que precisa recomeçar e a gente precisa fazer coisas novas, é como plantar esses tipos de fruto. Então eu comecei a plantar frutos que eu sabia que eu precisava colher ainda naquela estação, que seria fruto que eu precisava plantar e colher ali naquele momento, ia servir só para aquele momento. E eu também fui plantando frutos que eu sabia que a colheita ia demorar um pouco mais. Então, quando a gente decide recomeçar, é essa forma de enxergar as coisas, e por isso que eu falo sempre que a gente tem que estar alinhada com Deus, a nossa fé tem que estar em dia, porque a gente tem que estar com a nossa fé baseada e firmada em Deus, porque a gente começa a ter, vamos chamar de insights de algumas coisas que antes a gente não tinha, porque a gente estava tão presa, tão fechada naquele mundo, naquela expectativa que as coisas vão mudar, as coisas vão acontecer, e é só esperar, é só uma questão de tempo, e a gente não precisa fazer nada, o tempo cura tudo, e o tempo vai mudar todas as coisas, e gente, às vezes o tempo não vai mudar nada, você que tem que mudar, você que tem que fazer, você que tem que plantar, você que quer colher. Então, esse vídeo de hoje é para isso, é para dizer que a partir do momento que você decide que não aceita mais certos tipos de coisa, você precisa começar a plantar algumas sementes. Decida hoje que você não aceita mais esse tipo de coisa que você está vivendo. Eu não sei se é uma situação financeira difícil, talvez seu recomeço não tem nem a ver com relacionamento, talvez você está vivendo numa situação onde você não sai do lugar, as coisas não andam, mas talvez você também não está plantando nada e você precisa começar a plantar. Então, lá no Caminho do Romper, eu te falo sobre várias coisas. Ele é mais voltado para mulheres que vivem relacionamento abusivo. O primeiro módulo, a gente traz bastante esses pontos, assim, como identificar os abusos, situações que não são aceitáveis, o que é tolerável, o que é saudável, o que não é. Mas o segundo módulo em diante, eu falo muito sobre recomeço, sobre a gente planejar alguma coisa, sobre começar uma coisa nova, sobre pensar numa vida diferente, sobre como planejar o nosso caminho, os nossos dias, a nossa semana, os nossos próximos anos. Então, eu quero te convidar a fazer parte desse grupo de mulheres. E se você não quer entrar nesse treinamento, nesse curso, fica aqui comigo aqui no canal, que eu tenho trazido bastante conteúdo sobre esse assunto, eu tenho muita coisa para compartilhar com vocês. E se você ainda não me conhece, eu sou a Demara, eu tenho 42 anos, eu estou recomeçando após um processo de divórcio, e nisso eu voltei a estudar, estou quase me formando na faculdade, estou estudando também para concurso público, estou empreendendo em novas áreas, estou empreendendo e reforçando aquilo que eu já sei, aquilo que eu já conheço. Eu tenho um outro canal aqui no YouTube também, onde eu ajudo mães e mulheres a empreender trabalhando em casa. Gente, eu tenho muito a compartilhar com vocês, e se você ficar aqui comigo, você vai aprender bastante coisa, certo? Tem alguns links aqui na descrição do vídeo, no Instagram também eu trago bastante conteúdo
sobre esse assunto que eu estou falando aqui. Tem também, se você quer um atendimento individual comigo, tem um link também, você pode preencher o formulário e se você for aprovada, a gente entra em contato então para agendar uma consulta individual. Enfim, você não vai ficar sozinha para recomeçar. Eu conheço o caminho, eu sei o caminho, eu estou indo muito longe nesse caminho e eu quero te ajudar a ir longe também, certo? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!